Filosofia! E aí, galera? Vamos lá, professora Sheila, capítulo 13, parte 2. Russell e Wittgenstein, linguagem ética e estética. No primeiro momento, a gente falou, na primeira parte, a gente conceituou linguagem, o termo linguagem é um termo que o Wittgenstein ele vai trabalhar muito a partir dos escritos de Russell, né? Russell. É o som que se compreende, emissão de sons que se compreendem. Então, é o som que eu compreendo e emissão de som que se compreende, sons que se compreende. Mas o que dá vida a esses sons é o que o Wittgenstein responde em duas fases que veremos depois, que é agora que a gente vai trabalhar com esse. Outra coisa que é muito importante nesse capítulo eles vão trabalhar ambos, tá? Óbvio que o Wittgenstein, ele vai ser pupilo do Russell, eu vou falar Russell, tá? Do Russell. E ambos vão trabalhar as três premissas da filosofia ao mesmo tempo. Primeiro, eles vão trabalhar a linguagem como premissa 1 da filosofia, que é o conhecimento. Depois, eles vão trabalhar a estética, como que funciona essa linguagem, né? A apresentação dessa linguagem, como que essa linguagem é feita para se fazer conhecimento, para se fazer a primeira premissa da filosofia, que é o conhecimento. E a ética, que por quê? O porquê disso? Para que haja uma arte de bem viver ou de bem se entender a partir da filosofia. Então, a gente já trabalhou disso e automaticamente a gente viu que o Russell, ele vai inaugurar a filosofia analítica, que ela é pautada a partir desse conhecimento por meio da linguagem, né? De se falar e se fazer entendido. E ele observou durante muito tempo, o Russell, ele observou que o maior problema da filosofia era uma questão linguística, uma questão de linguagem, uma questão de não comunicação, de uma fala não entendida. E eu achei interessante também, porque é mais ou menos assim, se você estiver num lugar onde todos falam uma determinada linguagem, uma linguagem, por exemplo, de jogos, né? Alguns jovens, todos praticamente, vão fazer uma linguagem de jogos e eu não vou entender. Mas durante muito tempo, a filosofia foi essa linguagem de jogos, que as pessoas não entendiam o que os filósofos falavam. E o Russell, ele vem bater muito nessa tecla, né, de se ter uma linguagem que fosse de uma acessibilidade ou de que se fosse entendida. É como se ele, por ser matemático, ele queria uma lógica numa linguagem, né? Por outro lado, eu concordo, e o Wittgenstein, ele vai concordar, por isso que o Wittgenstein, ele vai ter dois momentos, um momento em que ele super concorda com o pupilo, por ser pupilo, ele concorda com seu mestre, com o Russell, e depois ele vai falar assim, cara, não tem como ter uma lógica na linguagem, não dá para ter uma lógica na linguagem, porque ela precisa falar e quem está ouvindo precisa entender, mas é a história do terceiro excluído. E vai ter outros, vai dar para se abrir precedentes para que outras pessoas entendam de outra forma e aí construa saberes a partir daquele terceiro excluído que a gente comentou na aula passada. Então, os problemas dessa filosofia analítica, ela vai abrir um leque de possibilidades de conhecimento. E aí a gente entra na filosofia, que esse é o grande barato da filosofia. Não é entender tudo, mas questionar tudo, né? Eu tento não xingar, mas é difícil. Então, o Russell, ele traz essa filosofia analítica que nos trouxe esse movimento filosófico do século XX, baseado no conceito de que a filosofia deve utilizar técnicas lógicas para obter clareza conceitual e que deve ser consistente com o sucesso da ciência moderna. A gente tem que se fazer entendido, era o Russell falando.
Para muitos filósofos analíticos, a linguagem é uma ferramenta principal e a filosofia consiste no esclarecimento de como se deve utilizá-la. Ó, tem que ser assim, faz assim, vai assim, vai assim. Isso era a filosofia dele, de Russell, com essa filosofia analítica. Mas quando a gente fala disso aqui, filosofia, a gente não pode sistematizar muito não, porque não dá muito certo. Porque agora, na cabeça de vocês, quando vocês começarem a assistir o vídeo, vocês vão estar pensando em inúmeras coisas. E pode estar saindo inúmeros cientistas aí, cientistas sociais, filosóficos, matemáticos, enfim, vários saberes. Então, não dá para você sistematizar, você tem que ter conceitos, mas sistematizar é isso. Por isso que eu tenho muito cuidado ao responder aos meus alunos, eu falo isso com vocês. Então, de que lado que você está falando isso? Me mostra, printa a tela, manda para mim, né? Tira foto do que você leu, e aí a gente pode discutir em cima disso. Isso é fazer filosofia, e não falar certo e errado, tá? Mas o Russell estava falando dessa filosofia da linguagem, e ele estava falando, olha, por ser matemático, é melhor que seja tudo muito lógico. Traz aqui uma ideia lógica e vamos fazer isso. Como o Wittgenstein, ele era matemático também, ele ouviu falar do cara, do Russell na academia, o cara corre lá para perto dele para estudar um pouquinho mais sobre matemática. E quando ele chega lá, ele se depara com a filosofia de Russell e ele gosta daquilo que o mestre está falando. Só que, geralmente, né, o pupilo supera o mestre. Eu adoro isso, porque ele vai se debruçar em prol disso. Superar no sentido de expandir, não de que você é melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem saberes diferenciados. E aí, basicamente, vamos falar agora do Wittgenstein. Basicamente, sua obra fica no entorno da linguagem, ou seja, os limites da linguagem. Então, ele vai falar o que o próprio Russell estava dizendo sobre limites da linguagem. Então, a gente precisa... A linguagem é limitada, é isso que eles estavam falando. Então, a gente precisa ter uma linguagem lógica para se falar de todos os temas. Possível. Mas eles estavam se debruçando em prol disso. Uma proposta para a filosofia analítica. Ele é reconhecido basicamente por duas fases. Ao escrever Tratados Lógicos Filosóficos, que é o primeiro Wittgenstein, e ao escrever a obra inacabada, que é Investigações Filosóficas, o segundo Wittgenstein. Como que a gente entende o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein? Primeira fase e segunda fase. Na primeira fase, ele é conhecido, né, com essa obra Tratados Lógico-Filosóficos. O primeiro Wittgenstein. Essa obra teve a introdução feita por Bertrand Russell, o cara lá que falou das coisas todas. Nela encontramos uma teoria sobre que constitui o real em associação a uma teoria sobre como representamos o real. Então vamos lá. Nessa obra, ele afirma que o que dá vida a esse som de linguagem é o sentido por figura desta palavra. Aqui claramente a estética. Então, o que vai dar sentido a essa linguagem é a figura dada a essa palavra. Vamos lá. Garrafa. Dá sentido a essa linguagem quando eu vejo a figura garrafa. E aí ele vai expor algumas condições. Exposição sistemática dos enunciados que estabelecem os limites da linguagem para descrever o mundo. Então, eu sistematizo garrafa enquanto linguagem. Esse é o primeiro Wittgenstein. Por ainda estar na concepção lógico-matemática de Russell. Tá? O mundo é a totalidade dos fatos que não são representados pelo pensamento, O mundo é a totalidade de fatos que são representados pelo pensamento. Ah, então todas as vezes em que eu falar garrafa, eu tenho uma imagem de garrafa na minha cabeça. Mas, calma. Toda vez que eu falar de garrafa, eu tenho uma imagem de garrafa na minha cabeça, certo? Certíssimo.
Só que no mundo contemporâneo eu tenho várias formas de garrafa. Então guarda isso para você, porque a gente vai ver o segundo Wittgenstein a partir dessa representação. O pensamento é a proposição com sentido. O pensamento é a proposição com sentido. Pensei em garrafa é todas as garrafas igual a garrafa da professora Sheila, que tem uma capinha. O pensamento é a proposição com sentido. Primeiro Wittgenstein. As proposições são constituídas de nomes que correspondem aos fatos. Sheila tem uma garrafa, todas as pessoas que têm uma garrafa vai ter uma garrafa igual da professora Sheila. Ponto. É o que o primeiro Wittgenstein está falando. Que o pensamento é a proposição com sentido. As proposições são contidas de nomes que correspondem aos fatos. Fato garrafa, todos têm uma garrafa igual a mim. Os juízos da estética o juízo da ética e da estética ultrapassam os limites dos que se pode dizer na ciência, mas não ainda assim os temas mais importantes. Então eu tenho juízos éticos, como eu conduzo as coisas, e tenho juízos estéticos, a apresentação das coisas. Então, eu preciso entender garrafa como todas são iguais à minha e para que ela serve. Hoje ela tem água, então todos vão utilizar água. E ele fecha sua primeira fase, o Wittgenstein, ele fecha a sua primeira fase filosófica dizendo que sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Aí eu falo, será? Mas esse era o primeiro Wittgenstein, quando ele escreve tratados lógico-filosóficos, bebendo da fonte em Russell, beleza? O segundo Wittgenstein, ele vai dizer a primeira obra. E quando ele diz a primeira obra, nós aqui, num dado momento, entendemos por ética, por cultura e por filosofia que o cara não estava errado nas concatenações dele. Nenhum filósofo está equivocado nas concatenações. Ninguém está equivocado totalmente em suas concatenações. São pensamentos, mas ele reproduz, ele ressignifica a sua primeira obra escrevendo investigações filosóficas, ou seja, ele pega essa fala dele sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar, e fala assim, por que eu não posso falar daquilo que eu não posso falar? Por que eu não posso falar daquilo que eu não sei? Eu posso investigar, e aí ele faz a obra Investigações Filosóficas. Então, ele mesmo diz que tem que calar a boca num determinado momento, e ele mesmo fala Investigações Filosóficas. Gente, eu acho isso de uma grandeza, de uma sapiência, do cara falar assim, ó, eu me equivoquei, eu errei tudo, ó, eu vou corrigir, tá errado. Eu acho isso de uma sapiência incrível. Mas vamos lá, e ele foi contemporâneo a nós, tá, gente? Ele morre em 1951, por aí. Então é um cara da filosofia contemporânea, um cara que já estava aqui no século XX, né? Então, sua segunda fase, ele vai fazer as investigações filosóficas, o segundo Wittgenstein. Nessa obra, ele afirma que o que dá sentido ao som da linguagem são as regras para o uso desses sons. Por isso que quando a gente está com a galera de TI reunida, com a galera dos jogos reunidas, eu, por exemplo, não vou entender patavinas de algumas linguagens, né? Porque sai uma palavra que é até escrita, ela até tem significado, mas ela vai ter significado para um nicho, para um grupo específico, ok? E aqui, claramente, a gente vê a ética numa conduta de regra. Então, nesta obra, por investigações filosóficas, ele afirma que o que dá sentido ao som da linguagem são as regras para o uso desses sons.
Eu não posso utilizar sons da psicanálise, palavras da psicanálise para todas as pessoas. Por isso, todas as vezes em que eu estou numa aula de filosofia, em que eu preciso usar Freud, eu explico, eu paro, eu explico por quê. Eu não tenho que me fazer inteligente para o outro. Eu tenho que me fazer entendível para o outro, se é assim que eu posso dizer. Eu tenho que me fazer entendida para quem está me ouvindo. Então, não preciso ter estampa de algo aqui ou ali, mas que haja uma interlocução, para que haja regra de linguagem ao uso do meu som. O som que eu estou emitindo, a palavra falada, ela tem que ser usada para tal, ela tem que servir para tal. Né? Então, eu não posso usar as piadinhas internas, né, que a galera faz. Eu acho muito barato isso, né? A galera que fala inglês e quem não fala igual a mim, que se ferra, né, em algumas piadinhas ou o que for. É legal, mas não é ético, não é a arte do bem viver, né? Ela é para um nicho, para um grupo. Então, essa é a linguagem. Ele afirma que o que dá sentido ao som da linguagem são as regras para esse uso. Onde eu posso falar, por exemplo, eu adoro falar palavrão, vocês sabem disso. Eu tenho me policiado porque esse som de linguagem que é utilizado entre nós vai ser ouvido pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo padrão, pelo padrasto, pelo todo mundo que não me conhece. Então, há um rótulo, né? Então, tem um padrão de linguagem, tem uma regra de linguagem a ser seguida. Então, eu tive que me policiar muito, sabe, Adriana? Estou muito policiada a partir disso. E aí, ele vai ter os jogos de linguagem. Jogos de linguagem é Wittgenstein. É o segundo Wittgenstein. É a segunda fase dele, colocada em investigações filosóficas. Então, jogos de linguagem. As palavras adquirem sentido no uso que fazemos dela. Então, eu posso falar garrafa, ela é a minha garrafa, tá? Eu faço uso dela da forma como eu quero, num grupo que eu quero. Necessário, porque é ético e é estético, e elas adquirem sentido ao uso que fazemos dessa linguagem, né? Como as gírias que a gente utiliza. É claro que ele está falando da filosofia, desse processo do saber, desse processo de concatenação de conhecimento, né? Quando a gente fala de normas e regras sociais, quando se fala de política, quando se entende, por exemplo, eu faço uma linguagem agora e não precisa sair som nenhum, vocês sabem do que eu estou querendo dizer. É o mesmo dedo, e se eu fizer essa posição, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. São linguagens diferentes. Então, os jogos de linguagem. Então, necessariamente eu não preciso colocar e dizer essa é uma letra L e ao mesmo tempo eu não preciso dizer esse é um punho de arminha. Vocês já entenderam a linguagem aqui colocada. Então, ele vai falar desse jogo de linguagem. E ele vai colocar também os problemas filosóficos que surgem quando falta a linguagem. E aí, esses problemas filosóficos surgem quando falta a linguagem. Ele acontece a filosofia consiste em uma terapêutica linguística, pela qual se busca um uso da linguagem que possibilite a solução dos problemas. É muito interessante essa terapêutica da linguística, quando a gente... Eu dei esse exemplo num treinamento de psicanálise, eu achei muito legal e eu vou trazer para vocês. Eu sou muito palavruda, sou boca suja, falo palavrão, mas se eu estiver muito irritada, o palavrão não sai da minha boca, porque eu acho que eu sou muito inteligente para xingar alguém. Então, eu vou usar outras palavras para ferir. Eu sou inteligente, eu consigo utilizar outras palavras para ir lá tocar na ferida. E, na verdade, existe uma terapêutica linguística para isso, né? As pessoas que não sabem discutir, a primeira coisa que ela faz é xingar o outro, né? E aí eu penso, eu sou muito inteligente para xingar uma pessoa. O palavrão, para mim, é uma brincadeira, é uma gíria, é uma troca, é uma figura de linguagem, mas
A minha terapêutica eu não utilizo um palavrão para ferir o outro, né? A gente tem outras formas de falar. E ao mesmo tempo, às vezes, você num discurso com uma outra pessoa, você não queria nem ter dito aquilo. E aí aquela palavra que deveria ser uma terapêutica, ela vira uma metralhadora, né? Quanto você ofende a pessoa. E às vezes mesmo sem o palavrão, né? Então, os problemas filosóficos surgem quando falta a linguagem. Que linguagem? É só a linguagem falada? Não, linguagem gestual, linguagem corporal, né? De signos. Hoje, com a internet, hoje com as mídias sociais, com as redes sociais, né? Você utiliza duas palavras e você ofende completamente uma pessoa, um país, uma situação. Você, com um meme, você utiliza de uma linguagem para ofender profundamente situações. Então, é filosófico, é um problema, a linguagem é um problema filosófico que atinge a primeira premissa da filosofia, que é o conhecimento, que atinge a segunda premissa da filosofia, que é a estética. Muitas vezes não vai ser uma apresentação bela, mas vai ser uma apresentação, então é uma estética, e muitas vezes vai atingir a terceira premissa, muitas vezes não, sempre vai atingir a terceira premissa da filosofia, que é a ética, que é a arte do bem viver. Então, quando Wittgenstein, ele traz a segunda obra, a sua segunda fase, com investigações filosóficas, ele vai falar, existem jogos de linguagem, específicos a determinados grupos, nichos, e os problemas filosóficos estão por falta de linguagem, a falta de como eu me comunico. E não só de como eu me comunico, mas de como eu me faço entendível, né? Entendível, né? Entendido para o outro. E há nisso uma necessidade de se ter uma terapêutica linguística. Basicamente, na segunda fase, ele se apresenta de outra maneira, dispensando a sua fala anterior. Gente, dispensando não seria aqui, mas seria o próprio título da segunda obra, investigando filosoficamente, tá? Então, vamos trocar esse dispensar por investigações filosóficas. Então, apresenta de outra maneira investigações filosóficas à sua fala anterior. E sim pela linguagem, como um jogo de palavras que se desenvolvem os discursos e conhecimentos, o conhecimento e avança. Ok, passamos, fechamos, estamos prontos. Beijos em todos. Tchau, tchau.